A parada é o seguinte: Mil Moscas versus Armadilha de Vênus. Bora conferir? Aqui temos 50 Dioneias e neste vídeo eu vou colocar 1000 moscas no mesmo recipiente que elas. Será que a quantidade absurda de moscas vai enganar as armadilhas e fazer elas fecharem, ou as moscas vão de arrasta? Eu não sei, mas é por isso que eu comprei isso aqui. Aqui tem 1000 larvas de moscas. Pode parecer extremamente nojento, mas na próxima semana, se eu der comida para elas, todas devem virar moscas para eu fazer esse teste. Então, enquanto a gente espera esses caras virarem moscas, obviamente eu tenho todas essas dioneias, mas eu também tenho várias outras plantas carnívoras que talvez você nunca tenha visto. Ou seja, eu vou fazer vários testes legais nesse vídeo, vai ser animal. E pro teste número 1 eu quero mostrar para vocês as menores dioneias. Eu sei que pode soar meio bobo, mas eu prometo que como elas funcionam e pegam insetos, é realmente insano. Vou mostrar como são. E o tamanho delas não é brincadeira, porque comparadas às dioneias normais, as mandíbulas são tipo 10 vezes menores. Papo reto, elas são muito fofinhas. Mas como essas aqui são minúsculas, a presa normal que eu uso nos meus vídeos não vai servir. O grilo. Tem que ser o grilo. Esse você rapaz ganha não mais um gosta de dia grilo. de vida. Então, em vez disso, eu peguei literalmente a menor coisa disponível. Essas são moscas das frutas que não voam. E se você já viu meu canal, você sabe que elas são basicamente o animal mais inútil. Sério, como pode uma mosca que não tem habilidade de voar? Isso não faz sentido nenhum. Enfim, eu coloquei as menores dioneias no recinto de teste. Aí eu coloquei uma dessas moscas lá dentro para ver se ela seria pega. Começando o cronômetro, essa aqui não perdeu tempo e foi direto até as dioneias, escalando elas e colocando a sua própria vida em risco total. Se você já assistiu algum vídeo meu, sabe que as dioneias têm esses pequenos pelos gatilhos dentro delas, e sempre que um bichinho passa e ativa eles, ela se fecha. Agora, em se tratando das menores dioneias do mundo, os seus gatilhos são tão pequenos, mas tão pequenos que se eu der zoom de 100 vezes com a minha câmera, ainda assim não conseguimos vê-los. E eu acho que por esse motivo a nossa mosquinha conseguiu caminhar tanto nas dioneias sem ativar qualquer um dos gatilhos. Até entrava na armadilha, mas a planta não conseguia identificá-la. Temos que lembrar também que essas mosquinhas das frutas não pesam tipo 0,0003 gramas, sendo tão leve que não consegue acionar o gatilho da planta. Claramente as moscas das frutas não vão funcionar, então em vez disso eu peguei o menor grilo do mundo para testar. Vamos ver se isso funciona. Tinha que ser grilo. Ele não gosta de grilo não, não adianta, ele não gosta de grilo. Todos os testes que esse rapaz faz Melhor, é né? com grilo. E olha, vou te falar, as coisas ficaram bem mais interessantes dessa vez, porque de novo o grilo foi direto até um dos vasos e começou a subir e andar por cima da dioneia de novo. Tá, mas esse grilo aí tá gigante para essas dioneias aí. Mas dessa vez, literalmente em 30 segundos, o grilo encostou o rosto na borda de uma das dioneias. Talvez você já saiba, mas essas plantas produzem um tipo especial de néctar ao redor da borda das mandíbulas para atrair insetos como esse grilo. E dá pra ver que estava funcionando bem, porque esse grilo estava simplesmente sugando esse néctar. Mas ele se distraiu demais, porque aí ele pisou dentro da armadilha, provavelmente pisando nos micropelos gatilhos. E isso fez as mandíbulas fecharem. Só que o grilo foi rápido demais e mal conseguiu escapar com vida. Caramba, essa foi por pouco, mas dá pra ver como isso acontece rápido. Mas não se preocupem, porque só alguns minutos depois, o grilo fez exatamente a mesma coisa. Foi até a outra boca, entrou direto nela e sim, dessa vez a armadilha fechou nele quando ele estava saindo, deixando metade do corpo dele para fora da armadilha. Mesmo sendo as menores dioneias do mundo, elas pegam insetos quase tão bem quanto as grandes. É bem interessante. Enquanto eu espero aquelas 1000 moscas nascerem pra gente fazer o teste final, por enquanto eu quero mostrar outras plantas carnívoras insanas que talvez você nunca tenha visto. E a segunda delas é a Drosera. Todo mundo conhece as dioneias, mas nem todo mundo sabe o que é uma Drosera, e elas são bem legais. Deixa eu te mostrar o que elas fazem. Então, obviamente, como as dioneias, as dróseras também são plantas carnívoras, só que em vez de mandíbulas, elas têm esses caules longos com pelinhos vermelhos no topo. Mas em cada um desses pelinhos vermelhos tem um tipo especial de cola pegajosa que ela produz. E quando uma mosca ou qualquer inseto toca, fica preso para sempre de tão pegajoso que é. E quando o inseto fica preso aqui, a armadilha faz uma coisa insana para conseguir consumir o inseto. E eu já vou te mostrar quando ela pegar um.
Então eu peguei várias dessas dróseras e também peguei um tipo um pouco diferente chamado Drosera planta-polvo. Vai ser legal ver se ela consegue pegar um inseto também. Então vamos começar o nosso teste. Para isso, acho que eu vou usar um grilo de novo, porque eles são literalmente perfeitos. Eles conseguem subir pela lateral dos caules e sim, ficar presos. Vamos colocar ele lá dentro. Então, mais uma vez eu comecei só com um desses, mas se ele for pego rápido eu vou colocar bem mais aqui dentro. Enfim, esse grilo no primeiro minuto meio que ficou andando pelas paredes do recinto, mas não demorou muito até ele começar a ir para as dróseras. E olha só, a cola pegajosa que essa planta produz é na real um tipo de néctar que tem cheiro e gosto bom para os insetos. Então assim como as dioneias atraem insetos com néctar, essas armadilhas fazem o mesmo, porque esse grilo decidiu começar a subir no caule. Só que a diferença é que ele parou bem antes da parte pegajosa, e isso é por causa das antenas dele. Tá vendo? Grilos têm essas antenas bem longas que ajudam eles a se orientar e detectar perigo antes de bater de cara. E a antena dele acabou ficando presa na parte do néctar pegajoso. Mas usando a boca ele conseguiu puxar a antena de volta e começou a lamber todo o néctar dela. Sério, esse grilo ficou aqui tipo uns 30 minutos lambendo a antena, enfiando de volta no néctar pegajoso e lambendo de novo. Ele tava meio que enganando essa planta carnívora e pegando néctar de graça. Esse aqui tá de hack mesmo, só pode. Bom, eu não vou mentir, eu tentei empurrar ele pra lá com a minha pinça, já que ele claramente não ia sozinho. E sim, ele só acabou meio que caindo. Mas espera aí, mano, o que é isso aqui? Olha só, eu tô tentando gravar esse grilo e acabei de perceber que tem uma aranha saltadora aqui dentro. Tá vendo ali? Ela tá na plantinha polvo. Ela tá presa? Ela acabou entrando nesse recinto por acidente. Acho que ela só morava em algum canto da minha casa. Mas já que ela tava aqui, eu pensei em só observar para ver se ela seria pega pelas armadilhas. E bem rápido ela começou a subir pelos caules e chegou na parte pegajosa. Só que ela também foi meio esperta demais e deu meia volta no segundo que percebeu que era grudento. Mas foi bem legal ver esse cara só pulando por cima das plantas. No fim, ela só saiu do aquário. Beleza, gente, eu não vou mentir. Esse grilo aqui, eu tô tentando gravar ele sendo comido faz tipo 2 horas. E toda vez, bem antes de ir para a parte pegajosa, ele para e limpa a antena. E sim, ele só vira e nunca entra na parte pegajosa. Ele é esperto demais para isso. Então, deixa eu tirar esse cara daqui. E em vez disso, eu peguei as moscas das frutas que não voam de novo, porque aparentemente é o inseto favorito das dróseras. Eu joguei uma porção delas na areia e logo começaram a subir pelos caules e eventualmente ficarem presas por toda a parte pegajosa. Então eu resolvi chutar o balde e jogar um tanto dessas mosquinhas em cima das dróseras, para mostrar para vocês o quão legais elas são. Porque agora dá para ver que as partes pegajosas estão completamente cobertas dessas mosquinhas. Agora é a hora do negócio. Vamos ver ela fechar, né? Para consumir aí, para se alimentar. Se você está se perguntando como essa planta realmente come as moscas, esse vídeo aqui mostra. Como dá pra ver, ela usa cada pelinho vermelho para basicamente se enrolar em volta da presa. E quando todos enrolam em volta, o próprio caule também começa a enrolar em volta da presa. Isso garante que a mosca tenha 0% de chance de escapar, enquanto a planta libera basicamente um ácido para consumir ela. É bem legal ver isso funcionando. Todas essas moscas vão virar comida para essa planta bem em breve. Beleza, ainda tem mais um tipo de planta carnívora que eu não mostrei ainda, e ela se chama planta-jarro. Essa planta também pode... Então, mas aí tinha que ter mostrado para nós. Eu não gostei dessa parte, não mostrou. Comer insetos. E na real, o jeito que ela faz isso, como eu disse, ela se chama planta-jarro. E parecida com a última, ela tem um caule longo que sobe. Mas a diferença é que lá em cima tem tipo uma folhinha tampa, que se você analisar com cuidado e abri-la, ela cobre um buraco que vai direto para um poço de ácido no fundo do caule. E essas armadilhas têm um buraco que por dentro é coberto por um néctar super escorregadio. Então se o inseto passa por aqui, ele escorrega e cai direto no ácido. E o mais legal é que se você olhar dentro dessa planta-jarro, como ela é pequena e rasa, dá pra ver a poça de ácido lá embaixo. E parece que já tem umas mosquinhas e coisas lá, que já estão sendo dissolvidas. Então seria legal ver uns grilos ou alguma coisa caindo lá dentro. Vamos testar. Dessa vez eu nem precisei colocar um terrário, porque eu sabia que ia ser um teste bem rápido. Logo depois de colocar o grilo nessa primeira planta-jarro, ele começou a subir pelas laterais do jarro vermelho.
Como dá pra ver, o interior da planta tem esses pelinhos apontando pra baixo. Isso é pra deixar ainda mais escorregadio e difícil de escapar. E é meio engraçado ver o quão rápido isso acontece. Mas na próxima vez que o grilo foi pra abertura dessa planta, ele simplesmente escorregou e caiu na hora. Mano, esse cara não fazia ideia que essa planta evoluiu por milhões de anos pra conseguir comer ele tão rápido assim. E como dá pra ver nessa gravação que eu fiz pelo celular, ele agora tá lá no fundo dessa poça de ácido. Nos próximos dias, isso aí vai dissolver ele e transformar em nutrientes para essa planta crescer ainda mais forte e maior. Boa! E basicamente é isso sobre essas plantas jarro. Elas não são a coisa mais interessante do mundo. Mas eu tenho uma ótima notícia, gente, porque se você olhar nesse recipiente, dá pra ver que muitas das minhas moscas estão começando a nascer. E isso significa que a gente finalmente pode começar uns testes de Dioneia em escala grande. E no fim, testar o máximo de moscas possível contra todas as Dioneias para ver quem ganha. Mas vamos começar bem simples, com 5 Dioneias contra uma única mosca. Então vamos ver se essa mosca pode ser pega em menos de 1 minuto. Eu sei que você pode estar pensando, mano, Terra Green, eu não ligo pra uma mosca. Isso é chato. Calma, pequeno gafanhoto, porque isso durou tipo uns 20 segundos. Porque imediatamente essa mosca começou a subir pela lateral de um vaso. E claro, ela entrou direto numa boca, acionou um dos pelinhos e fechou em cima dela na hora. Moscas são basicamente a coisa número 1 que as Dioneias pegam melhor. Quer dizer, o nome em inglês é armadilha de moscas por um motivo, né? Enfim, eu já tenho o tanque preparado onde vai ter o teste final. E eu não perdi tempo nenhum. Eu peguei as moscas que estava fazendo nascer e coloquei elas direto nesse recinto pra gente começar o nosso teste final. Rapidinho eu tirei a tampa e comecei. Pensar que elas nasceram para morrer, o cronômetro, literalmente. Que comecem os testes. Agora, imediatamente, algumas moscas começaram a voar para fora e outras começaram a sair andando pelas laterais. Só que teve uma coisa estranha. Mesmo com o movimento ali dentro, só tipo umas 10 moscas saíram do recipiente nesse time-lapse de 4 horas. Basicamente todas as moscas ficaram lá dentro. Então eu decidi tirar o papel toalha onde elas estavam e tentei sacudir o máximo possível em cima das Dioneias. E obviamente isso fez algumas moscas ficarem espalhadas por cima das armadilhas e começarem a ser pegas. Mas a maioria estava super inativa, quase não se mexendo e nem voando. Eu acho que porque elas tinham acabado de nascer e leva um tempo até virarem moscas normais. Yeah, I'm not gonna lie, guys, this is kind of a fail. Foi meio que um fail, né? Basicamente nenhuma mosca tá voando por aí, eu não acho que vou conseguir terminar isso. Mas relaxa, porque o meu parça youtuber Flytrap Films gravou um teste com uma quantidade insana de moscas bem parecido com esse. E ele queria que eu mostrasse pra vocês. Nele ele tem uma Dioneia e também um monte de carne podre pra atrair as moscas. Eu sei, funcionou muito bem. Porque na hora um monte de moscas começou a se juntar em volta da planta. E adivinha, começaram a ser pegas. Quer dizer, com tantas moscas assim, é óbvio que várias vão ser pegas logo de cara. E o mais insano é que às vezes tantas se juntavam em algumas bocas antes de fecharem, que chegava a prender até 6 moscas na mesma armadilha ao mesmo tempo. Foram pra morte de mãos dadas. Como é que é? O próprio Flytrap Films disse que esse é o maior número de moscas que ele já viu ser pego de uma vez. E mais um bônus pra vocês. Lembra das plantas jarros de antes? O Flytrap Films também fez o mesmo teste com uma planta jarro gigante para mostrar pra vocês o quão eficazes elas são pra pegar insetos voadores. E essa planta literalmente parece um aspirador sugando todas as moscas. E de certa forma porque toda vez que um inseto voador bate as asas acima da abertura, ele cria um tipo estranho de efeito de vácuo com o vento, fazendo o bicho ser puxado pra baixo e cair ali dentro. E depois de pouco tempo, esse negócio já tinha pegado um monte de moscas e tava literalmente começando a transbordar. Isso provavelmente é o desempenho mais insano de uma planta carnívora que eu já vi na vida. Valeu, meu parça, por deixar eu mostrar essa gravação. Deem uma olhada. Vídeo da hora, bom demais. Curto demais os vídeos aí do Terra Green, né? E tem a versão brasileira também, Terra Verde português. Se você gosta desse tipo de vídeo, já comenta aí embaixo. Vídeo de curiosidades, insetos, animais. Então já comenta aí embaixo se você gosta. E também já se inscreve no canal se não for inscrito, já deixa seu like. Até o próximo vídeo.